noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então, como de costume, dividir mais uma mensagem que nos chegou nos dias de estudos. Essa é uma psicografia, que é uma mensagem através da escrita. Chegou no dia 1º de julho de 2021, pela médium Luciane. E a mensagem diz: Irmãos mensageiros de luz, sigam o seu caminho na luz e no amor de Jesus. Que os corações aflitos encontrem conforto nos seus melhores atos, não se desesperando em suas falhas. A quem os ama, só importa suas saudades e seus momentos de superação. A quem se encontra na estrada da evolução, no seu amor, encontre forças para seguir a jornada. Irmãos da estrada. Nós temos também os canais no Facebook, Instagram e no YouTube. Quem quiser acompanhar, lá a gente posta as mensagens que chegam também, que monta os videozinhos com as mensagens, se quiserem acompanhar. E nas terças-feiras tem um programa da rádio, a partir das 18 horas. Também pode baixar o aplicativo da rádio. Não lembro o nome? Mas Alto Jacuí. Precisa sentar aqui o lado. Então, se quiserem acompanhar amanhã, a partir das 18 horas. Podem mandar perguntas também. Sim. E no canal do YouTube a gente está postando posterior os estudos também que a gente está gravando aqui. Então, se alguém porventura não pode vir numa segunda e perder ou quer rever, pode começar a procurar também no canal do YouTube, que vai estar lá gravado. Daí. Bom, nós estávamos vendo o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Sobre a mensagem de Jesus, sobre o que ele queria dizer com bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os que têm sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Então, nós vimos sobre a justiça das aflições. Então, por que a gente vem nesse mundo de provas e expiações? E por que a gente passa por tantos momentos sofridos muitas vezes, né? Embora a gente tenha momentos felizes, mas a gente não tem esses momentos seguidos, né? Não é um segmento, uma felicidade seguida, porque essa felicidade a gente não tem como ter, porque estamos no mundo de provas e expiações. Nós viemos em aprendizado. Estamos como se fosse em uma escola e vamos retornar ao mundo espiritual. Então, essa promessa de Jesus não é para esta vida, é para a vida do retorno ao plano espiritual. Então, seremos consolados com o sofrimento que passamos aqui. Então, aqui a justiça das aflições, tudo existe um motivo, um porquê de cada passagem que nós estamos vivendo aqui nessa atual encarnação. Algumas são devido a decisões que nós tomamos aqui nessa encarnação atual. Digamos assim que 80% a título de comparação apenas. Situações que nós vamos decidindo, tomando decisões e vão nos trazendo ao atual momento em que estamos passando. E algumas não dependem dessas decisões. Elas acontecem em nossas vidas sem esperarmos, né? Sem estarmos prevendo. Não dependendo da nossa decisão. Então, a essas causas, elas refletem a outra existência, outra vida, que nós adquirimos algumas dívidas e viemos então para resgate e aprendizado. Então, isso não está no nosso controle, mas nós sempre temos a oração e o apoio de Deus e dos espíritos
superiores para passarmos da melhor forma possível por essas adversidades, por essas dificuldades. Nunca estamos sozinhos, né? Então, nessas horas difíceis, é a hora que nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus e fazer o máximo possível para reagirmos positivamente, enfrentando, tendo coragem, que tudo passa. E um dia conseguiremos novamente passar por essas dificuldades. Virão momentos felizes e novamente virão momentos difíceis, né? Até o nosso desencarne, quando retornarmos para o plano espiritual. E então vamos analisar o que aprendemos nessa atual encarnação, qual o real aproveitamento dela, né? Se conseguimos, quantos por cento do nosso plano reencarnatório levarmos adiante, né? Então, nós vimos justiça das aflições, causas atuais das aflições, e agora nós estamos iniciando causas anteriores das aflições. Lembrando que sem essas explicações dadas pelos Espíritos, não teríamos como achar justo isso que passamos, né? Onde estaria Deus nessa hora de sofrimento? Por que umas pessoas sofrem tanto e outras parece que não sofrem tanto? Por que umas vêm ricas, outras pobres? Por que umas têm certas regalias, benefícios que a gente, ao observar, a gente acha que estão melhores do que nós, né? Então tudo, por que vem crianças com problemas de saúde já desde pequenas? Por que outras pessoas têm problemas físicos? Tudo tem um porquê e um motivo. Sem isso, ficaria difícil explicar a justiça de Deus, né? Se nós não olharmos por essa lógica. E é isso que o Espiritismo e os Espíritos vieram então explicar. Causas anteriores das aflições. 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos, e que o parece atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais, em seguida as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma,
De todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos uma outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então, nós já estudamos em outras oportunidades que nada acontece por acaso, né? Existe sempre um porquê das coisas. E a gente, quando está encarnado, a gente tem a tendência a olhar sempre do plano físico, do nosso plano físico. Daí a gente vê tudo como um sofrimento, como uma tragédia. As coisas, entre parênteses, maus que nos acontecem, né? Mas nós sabemos que por trás disso existe um aprendizado, existe um porquê, e que aí reside o nosso aprendizado e o nosso melhoramento, se nós soubermos interpretar da maneira certa esse sofrimento. E que existe uma justiça por trás disso, mesmo que nós não consigamos interpretar ela nesse momento atual. Mas se nós cremos em Deus e cremos na justiça de Deus, nós vamos saber que existe um porquê disso. E nós devemos aprender a interpretar e começar a ver as coisas pelo lado espiritual, né? Porque a morte não existe. O que existe de mais grave na nossa vida atual são aquilo que nós passamos de sofrimento, né? Encarando a morte de entes queridos, ou seja, o desencarne desses entes queridos. Muitas vezes até crianças, né? em idade muito tenra ainda, muito de pouca idade. Então, como se explicaria isso pela justiça de Deus? Porque a morte não existe, eles apenas retornaram novamente para o plano espiritual e terão nova chance de reencarnarem novamente e nos encontraremos novamente com eles, né? Então, essa é a verdade e essa é a justiça de Deus. Não podemos explicar de outra forma, né? Por mais que outras religiões tentem explicar as coisas, não conseguirão, se não for pela explicação que os espíritos deixaram através da codificação do espiritismo, né? Então, quando nós temos essas perdas, elas são perdas momentâneas, porque o ente querido está do outro lado e está na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós é que estamos aqui ainda por um momento a mais, mas um dia, quando chegar o momento adequado e certo, nós retornaremos para lá. E essas pessoas, os nossos entes queridos, estarão esperando por nós. Ou podem vir antes ainda reencarnar como filhos, como irmãos, como outros parentes, na nossa mesma família. Eles vieram naquele momento por breves instantes, quando no caso são crianças, para uma adequação do seu espírito por um motivo ou outro que nós ainda não sabemos, porque não conseguimos lembrar das vidas passadas. Mas eles retornando ao plano espiritual, eles estão retornando para a casa. E lá eles têm uma vida como nós temos aqui. Eles têm pessoas que vão se responsabilizar por eles, vão estar cuidando deles. Eles têm pessoas que estão continuando a sua educação lá. E lembrando que mesmo sendo uma criança, ao retornar ao plano espiritual, ele vai ter um momento de adequação e seu espírito vai voltar a ser um espírito normal de adulto. Porque criança é só momentaneamente quando encarna aqui. Após esse período que ele vai se tornar novamente um espírito adulto, ele terá uma nova oportunidade, né, de reencarnar ainda
durante o momento que nós estamos ainda reencarnados aqui, ou nos aguardar até retornarmos um dia para lá. O que nós temos que ter é resignação e confiança em Deus, de que tudo está certo dentro da justiça divina. E um dia, retornando lá, nós vamos entender por que aconteceu dessa forma, né? Por que muitas vezes nós somos chamados ao aprendizado espiritual dessa forma tão dura, né? Tão difícil. Então, porque esse é digamos, a provação mais difícil que nós passamos na nossa encarnação é as perdas que nós temos de familiares, né? Principalmente de familiares próximos. Então, se não fosse dessa forma, ficaria difícil explicar por que as coisas acontecem assim. Então, o que temos que ter é confiança em Deus e que um dia nós vamos ser reconfortados e vamos ter novamente o encontro. E eles mesmos vão estar acompanhando do lado de lá, eles acompanham a nossa trajetória, a continuação da nossa trajetória aqui nessa encarnação. Torcendo por nós também, para que nós nos ergamos e consigamos dar a volta por cima e continuar a nossa vida aqui até chegar ao nosso momento também. Porque sabemos que ninguém de nós fica. Todos nós vamos retornar ao mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então é esse o consolo que nós temos, né? E quando nós enxergamos muitas vezes as pessoas se dando bem, fazendo coisas erradas, dá a impressão assim, mas onde é que está a justiça divina, né? Eu ando certo, eu tento fazer as coisas certas, eu sou honesto, e as pessoas tentando passar a perna nos outros, né? Tentar dando golpe em alguém. Mas é um erro nós analisarmos dessa forma, porque é apenas uma visão que nós temos de que a justiça não está sendo feita. Cedo ou tarde, essas pessoas também vão colher aquilo que estão plantando. Cedo ou tarde, elas vão ter que dar contas do seu plantio, né? A colheita é obrigatória. Então, o que você planta é opcional, é de acordo com o teu livre-arbítrio. Mas a colheita um dia vem, né? Seja mais cedo, seja mais tarde. É só uma aparência de que as pessoas, às vezes, se dão bem fazendo o mal, praticando o mal. Mas é um erro de interpretação que muitas vezes temos, porque nós podemos ver que, ou seja, nessa vida ou em outra, que vai ter que reparar esse erro. Às vezes a pessoa faz tanto erro que numa encarnação atual não vai dar tempo de reparar todos esses erros, né? É aí que vem as reparações nas próximas encarnações. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos.
etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente. Mas se nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, como aprenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertence a um mundo mais elevado. Isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida... Comentar. Então jamais devemos achar que os outros não colherão também os males praticados, né? Então todos nós plantamos e colhemos. É uma das leis de Deus. É uma das leis imutáveis, leis que não mudam, né? É a lei da ação e reação. É uma lei da justiça divina, né? Então não é Deus nos castigando, somos nós colhendo coisas que plantamos, seja na encarnação atual ou seja de débitos de outras encarnações. Do contrário, não teríamos nenhuma explicação para justificar a justiça de Deus dentro das coisas que acontecem no mundo, né? Onde algumas pessoas passam por determinadas situações, enquanto que outros passam por outras. Mas lembrando que devemos sempre tentar analisar não do ponto de vista nosso físico, e sim do ponto de vista espiritual, para tentarmos achar as explicações e o consolo nos momentos difíceis, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde todos nós viemos para passar por momentos difíceis, por situações difíceis, né? Todos nós, sem exceção. E nós, muitas vezes, nos achamos injustiçados. Mas sabendo que tudo existe um porquê, nós devemos sempre se questionar: o que eu estou aprendendo com essa lição? Será que eu não fiz coisas lá no passado, em outra existência, que hoje eu estou reparando? Então, quando eu começar a analisar por esse fato, eu vou me achar menos vítima das circunstâncias, né? Então, nós começamos a interpretar as coisas pelo lado espiritual. Daí nós vamos começar a entender e nos consolar mais. Não acharmos que Deus é injusto, né? Porque tem pessoas que passam por situações difíceis e acabam desacreditando em Deus, justamente por isso, por não entenderem essa lógica do ponto de vista espiritual. Interpretam do seu ponto de vista físico e daí fica difícil entender, né? Se nós não conseguirmos interpretar do ponto de vista espiritual, nós não vamos encontrar o consolo e nem a fé em Deus que necessitamos para passar por esses momentos difíceis. Então, tudo um dia vai passar. Vai chegar um momento que nós vamos sofrer e aprender e não vai ser mais necessário encarnarmos de novo nesses planos de provas e expiações, desses mundos onde existe muito sofrimento, né? Mas é de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com nós vamos aprendendo, nos melhorarmos moralmente. Então chegaremos
em algumas décadas, no nosso mesmo planeta que estamos atualmente, a um planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração, já estaremos então numa condição melhor de evolução espiritual, de evolução moral. E esses que estarão morando nessas condições, já mais adiantada de mundo de regeneração, já viverão num planeta mais feliz, não um planeta de provas e expiações como nós. E lembrando que já fomos um planeta primitivo, onde os sofrimentos eram maiores ainda. Já evoluímos para um planeta de provas e expiações e estamos em transição para um planeta de regeneração. Então, nesse planeta, que vai ser aqui mesmo, já estaremos em condições melhores, né? Alguns, a grande maioria de nós não estará aqui, já terá retornado ao plano espiritual, mas terá a oportunidade de reencarnar, então, de novo nessa Terra, que agora vai ser, então, um planeta de regeneração, e viver com menos dificuldades e sofrimentos do que hoje. E aqueles que se negam a mudar, que se negam a aceitar a melhoria moral, serão convidados a habitar planetas primitivos, nem de provas e expiações como é agora o nosso, mais atrasados ainda, né? Para que seja trabalhado neles o seu coração, os seus sentimentos, né? Porque não adianta ser inteligentes intelectualmente se não temos o acompanhamento moral de evolução, né? Então nem sempre as duas coisas se acompanham, né? Geralmente a intelectualidade é desenvolvida e o melhoramento moral não é tão desenvolvido, ou vice-versa. Temos pessoas sem estudos, sem conhecimento intelectual e pessoas muito boas de coração, né? Muito bondosas, muito evoluídas moralmente. E temos pessoas muito evoluídas intelectualmente, com uma grande inteligência, mas moralmente ainda em aprendizagem. Então, tudo segue para uma melhoria do nosso planeta também. Mas lembrando que nós também temos que concorrer para essa melhoria, né? E essa melhoria se dá individualmente, cada um de nós tentando melhorar o que é possível. Eu queria comentar que a maioria das pessoas, quando passam por um caso de doença na família, rezam, fazem orações, fazem novena, e daí dizem que acreditam em Deus se o milagre acontecer, né? Geralmente, se não der certo, então não se curar, não acreditam em Deus. Isso aconteceu com um primo meu, que a mãe estava com câncer no estômago e ele se desesperou. E ele disse que se a mãe não se curasse, ele não acreditava mais em Deus. Tem bastante gente que faz isso aí. Eles condicionam Deus ao que eles querem, né? E eu disse, você tem pai, tem filhos, tem esposa, tem família. E o que vai continuar ensinando então, né? Se na primeira dificuldade ou que não conseguiu alcançar o pedido, vai abandonar. E muitas pessoas se tornam descrentes em Deus justamente por causa disso, né? Por não entenderem por que estão passando por tanto sofrimento e onde está Deus nessa hora, né? E se esquecem de que Deus é o Criador de tudo e em vez de procurarem o aprendizado espiritual, preferem simplesmente ignorar Deus, como se isso fosse possível, porque quando retornarem ao plano espiritual, eles vão estar cara a cara com a realidade novamente, né? E desperdiçaram uma vida inteira de encarnada aqui, que podiam ter transformado esse sofrimento em aprendizado, né? Buscando explicações para as coisas que acontecem, né? Mas para isso precisa que a pessoa esteja com a cabeça aberta, né? Para aceitar o aprendizado, para pesquisar, para ir atrás, né? Ninguém está aqui por acaso. Todos estão buscando aprender, entender
de onde viemos, por que estamos aqui, para onde retornaremos, né? Então, quando chegou a hora desse aprendizado, as coisas acontecem em nossa vida, pelo amor ou pela dor. Mas é importante que nós aprendamos a seguir aprendendo, não desistamos, né? Não façamos assim como você acabou de citar, que as pessoas simplesmente rejeitam a Deus e não acreditam mais, porque Deus tem que fazer o que eles querem e pronto, né? E nós estamos vivendo no tempo de Deus e não Deus condicionado ao nosso tempo, né? Porque o aprendizado está por trás de tudo isso. Então, quando aprendemos a analisar as coisas do ângulo espiritual, a gente começa a entender melhor essas coisas, né? Encontrar respostas para isso. Sempre é bom lembrar que, na maioria das vezes, quando chegamos no outro plano espiritual, né, no caso no plano espiritual, vai ser analisado tudo que fizemos, que deixamos de fazer, né, de bom ou de ruim, enfim. E quando percebemos lá no plano espiritual que fizemos de errado, que fizemos a alguém, ou que fizemos, enfim, né, nós vamos avaliar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer e nós mesmos, né, com a ajuda, claro, da espiritualidade maior, dos mais adiantados, vamos então escolher geralmente as provas que passaremos, né? Então as provas às vezes as quais estamos passando são provas que às vezes nós mesmos do outro lado escolhemos passar por perceber que fizemos alguém passar de certa maneira, né, numa encarnação anterior, e escolhemos, não, então se eu fiz de tal maneira, eu quero passar dessa maneira, né? E quando encarnamos, então nós esquecemos isso. E quando surgem esses momentos, é claro, é doloroso, enfim, né? Mas precisamos ter essa ideia de que talvez nós mesmos, para podermos dar um passo a mais ou caminhar mais de maneira mais rápida para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, né? Nós mesmos escolhemos essas provas para passarmos, então, para quitar aquilo que fizemos. Então, Deus, a gente sabe que nunca erra, né? E a oportunidade que temos de estarmos aqui, passando pelo que passamos, é uma oportunidade que muitos lá do outro lado estão pedindo, implorando e às vezes não conseguem, né? Então, nós devemos aproveitar isso e buscar principalmente o conhecimento, porque o conhecimento vai nos dar o consolo, né? Conhecendo o porquê estamos aqui, o porquê de cada coisa, o porquê as coisas acontecem, né? Ou estão acontecendo conosco hoje. Então, isso nos deixa mais com coragem para continuar seguindo e sabendo o porquê das coisas, né? Então agora nós terminamos a princípio o horário desse nosso estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos continuar então no próximo livro, que Posso fazer comentários? Pode. Eu acho que, principalmente na visão de jovem, é muito difícil pra gente criança, botando Deus no papel de pai, entender que a gente precisa de lições. E que se toda vez que a gente errasse, Deus passasse a mão na nossa cabeça, a gente nunca aprenderia. Mas é muito mais difícil do que com a gente quando é com alguém que a gente ama. E sem motivos ainda, que a gente olha e pensa, nossa, mas essa pessoa é tão boa. Ela não mereceria isso, né? Isso é extremamente doloroso, e quando a gente é jovem é muito fácil, principalmente se a gente não tem uma estrutura de fé ou alguém para guiar, até a gente se tocar, né? Às vezes é um sofrimento muito constante. E é outra coisa também que deve ser observada, né? Que é essa maneira de nós interpretarmos as coisas tudo como uma tragédia, como um mal, né? E daí, como você citou, às vezes a gente analisa, por que as pessoas aparentemente boas estão sofrendo tanto, né? E outras pessoas más ainda parece que estão bem e não estão sofrendo, né? E daí uma pessoa desencarna e a gente analisa, meu Deus, como pode? Por que não foi o fulano, que é uma pessoa má,
e ficou o ciclano, que é uma pessoa boa. E olha a maneira de interpretar, né? Porque a morte é um retorno ao nosso lar. Então, é um bem para essa pessoa que retornou, né? Se é uma pessoa boa, ela está recebendo o retorno ao seu lar. Terminou a sua aula, né? Terminou o seu estágio nesse colégio e ela está retornando para casa. Para aquela pessoa má não terminou, ela ainda vai ter que continuar. Então nós estamos analisando do ponto de vista espiritual, a gente começa a entender. Se nós analisarmos do ponto de vista físico normal nosso, daí a gente se revolta e não consegue entender, né? Porque daí a gente está olhando as pessoas boas sofrendo e as pessoas más não estão sofrendo. Daí entra aquilo e diz, não estão sofrendo agora, mas sofrerão pela consequência dos seus atos. E as pessoas boas que estão partindo estão retornando para casa, né? Assim como cada um de nós vai retornar, cedo ou tarde, né? Uns antes, uns depois, mas todos vão retornar, ninguém vai permanecer aqui, né? Aqui é só um estágio, um aprendizado durante um período, onde cada um de nós temos que exercer a sua função dentro de uma sociedade, dentro de uma família, né? Cada um de nós tem que exercer essa função da melhor forma possível. E aí que está o verdadeiro aprendizado, né? Que o mais difícil é a convivência familiar, o aprendizado familiar, né? Porque a gente está junto, convivendo com aquelas pessoas, né? Não tem como nos afastarmos daqui. Quando a gente não consegue uma convivência adequada com um amigo, com uma pessoa conhecida, a gente simplesmente se afasta, né? Mas com os familiares não, né? Aí que está o verdadeiro aprendizado, né? O que nós viemos aprender com cada um, né? Aprender a ter paciência, aprender a ter mais calma, aprender a ter vários atributos que dentro de uma convivência é necessário, né? Então, aí estão os verdadeiros aprendizados, dentro do trabalho, dentro da sociedade, da função que exercemos dentro dessa sociedade, se estamos exercendo ela de uma forma digna, se estamos tratando as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados no nosso trabalho, né, na nossa convivência diária dentro da sociedade. Estamos fazendo algo possível para melhorar esse convívio e essa sociedade. Então, tudo isso conta. E tudo, como o Derli falou, tudo está dentro de um plano reencarnatório que fizemos antes de virmos para cá. A grande maioria de nós faz. Existem poucas pessoas que vêm com encarnações compulsórias, que é obrigado. A maioria vem com a encarnação já estamos prontos para escolhermos. E quando cometemos um ato negativo ou mal, nós, retornando ao plano espiritual, nós nos arrependemos, mas não basta o arrependimento. O arrependimento nos traz uma condição de sermos auxiliados pela espiritualidade. Mas nós mesmos, com a nossa culpa, nós pedimos para vir reparar esse erro de uma forma a fazer passar nós mesmos por uma situação que nós fizemos passar outra pessoa sofrendo e fazendo alguma coisa para ela, né? Então aí está a explicação que nós não conseguimos ter se nós analisarmos a vida como sendo essa apenas, né? Daí a gente realmente vai ter que ver tudo como uma tragédia. A mãe vai completar 90 anos esse ano e há 13 anos ela é tratada para Alzheimer, né? E eu sempre penso, eu acredito que ela tenha que passar até para se purificar, mas ela não tem consciência do que ela está passando. Ou é para nós passarmos isso? Eu ia dizer, mas vocês têm. E eu tenho sempre o pensamento assim, eu quando vai uma pessoa jovem, porque a gente acha que a vida é melhor aqui, eu acho, né? Eu sempre penso, e a mãe daquele jeito vai fazer 90 anos e umas pessoas jovens indo. Porque a gente, na verdade, eu sempre penso que o pai que faleceu 1 ano e pouco depois do acidente, que foi em 2010, a gente sabe onde é que ele está, mas a mãe a gente não sabe, ela está perdida nos pensamentos dela. Isso são provas, né?
Isso faz a gente sofrer mais do que o pai de ter partido, sabe? Para ela é uma expiação por algum motivo, né? Que vocês só entenderão do outro lado. E para vocês é uma prova, né? Uma prova da convivência, até uma prova de adquirir mais amor ainda e empatia por essa pessoa, né? Mas tudo existe uma explicação, um porquê por trás disso, né? Que será entendido quando retornarmos. Não tem, nós podemos ter só suposições enquanto vivemos aqui, né? Mas o real motivo das coisas nós só vamos entender quando retornarmos. Por isso que nós temos que fazer o melhor que conseguirmos agora e assimilar esse aprendizado, né? Como você está fazendo agora, né? Nós começando a interpretar do lado espiritual e não do lado físico. Se nós olharmos só da forma do lado físico, nós não vamos entender, né? Daí nós vamos pensar, como você está dizendo, por que está indo pessoas tão novas, tão jovens, e ela já está com tanta idade, já nem tem mais consciência, né, aqui, Não nesse conhece plano, ninguém, não conhece né? ninguém. Coisa assim. Então, ao retornar, ela vai readquirir essa consciência, né? Aos pouquinhos vai ter um restabelecimento dessa consciência do outro lado. E vocês vão entender o porquê disso, qual é a necessidade que tinha de passar por isso, né? Assim como as pessoas que vêm com problemas mentais, também às vezes vivem muito mais tempo, né? Do que jovens que vêm em plena atividade mental e intelectual, né? E por quê? Né? Vai ter um motivo para que a pessoa passe por isso. E esse motivo vai ser conhecido ao retornarmos. Uma coisa bem importante é a gente saber que não se sentir único. Eu sempre comento de um exemplo que eu tenho de fim de ano, que a gente ligou para o sargento de cidade em Passo Fundo pedindo para ele como você está, né? Tinha perdido o filho, o casal tinha perdido o filho no Covid. E ele respondeu que ele estava se sentindo unido com igual a todos os pais que perderam seus filhos. Sabe, ele é uma pessoa bem, digamos, não tem uma crença definida, sou católica, mas é uma pessoa de uma inteligência suprema. Quando ele respondia, ele botou um texto que muito uma hora, se a Márcia guardou, eu vou ler para vocês, porque é incrível. Ele se colocou ao lado do sentimento de todos que perderam os seus, que eu não era único, sabe? E assim eu faço quando eu vou ver o pai que também tem Alzheimer, né? Eu me coloco lá no lugar de todos os vô, tem 29 vô, tudo que cada um passa, então a gente se sente unido por um trabalho de melhoramento mútuo, sabe? Não único, não é só meu. É incrível, né? Que tem Quando a muitos, gente né? vai, a gente leva pessoas juntas. Isso. E mais gostoso ainda é saber que nós estamos aprendendo a lidar melhor ainda com tudo aqui, né? Toda vez que a gente se encontra. E as situações aparecem. Eu vejo ele, tipo, comendo, não sabe o que está comendo, mas a gente sabe o que está dando. E, né? A chimia preferida, a nata preferida, ele nem sabe, mas ele come. Mas eu sei. Sabe? É um privilégio poder cuidar, né? Então, isso eu me faz sentir que, se talvez eu tenha que passar por isso, que eu esteja fazendo da melhor forma, sabe? E tenho os merecimentos de passar pelo... Se eu não puder ter escolha, mas que as pessoas que me cuidam tenham escolhas. E talvez é por isso que eu não possa ter a escolha, porque eu tenho que eu ia escolher diferente, talvez, ia lidar diferente, ia tratar diferente. E a Lia não, né? Eu te pergunto, é um castigo que eu tenho passado por perder o segundo filho? Às vezes tu não pode enxergar como um castigo, né? Tu tem que ver tudo pelo lado do aprendizado, né? O que isso pode trazer de melhoria para você
no teu aprendizado nessa vida, né? Por mais difícil que seja a situação, é a pior dor que nós viemos passar na Terra, né? Não existe dor maior do que a perda de um filho, né? Tiveram duas crianças de 2 anos, que não tinham vivido nada, teve a vida inteira pela frente. Entra dentro daquilo que nós estávamos falando, né? Você não vai encontrar a explicação se você olhar pelo ângulo atual, né? Físico aqui, de que você está vivendo só essa vida e é única e pronto, né? Você já viveu outras vidas, eles também, as crianças também já viveram, né? E vocês têm uma ligação, e essa ligação não vai terminar, né? Eles estão do outro lado e vão continuar acompanhando a tua vida. Tudo que tu disser para eles, eles vão sentir e captar do outro lado, né? Por isso que é bom você se encher de coragem e continuar falando com eles como se estivessem conversando aqui, para que eles tenham também esse apoio lá do outro lado, né? Para que eles consigam continuar a vida do outro lado também, até chegar um momento em que vocês vão se reencontrar e vão entender o porquê que isso aconteceu dessa forma, né? E uma das maneiras que a gente tem de trabalhar essas perdas tão sofridas assim, é ser grato pelo tempo que você conseguiu viver com essas pessoas, né? Então, mesmo que tenha sido tão breve, 2 anos, mas foram 2 anos que te propiciaram esse convívio, né? E um dia vocês vão estar juntos novamente, né? Por esse período que você vai passar aqui, você tem que entregar até como uma homenagem a eles o teu aprendizado daqui para frente, a tua força, a tua coragem, para que você siga adiante, né? E que eles se orgulhem de você quando você retornar até eles novamente, né? Para que isso sirva de coragem e de lição para eles e para as pessoas que te rodeiam, né? Pela força que tu tem que ter e é necessário de passar por esse momento, né? Que todos possam se espelhar nessa força, né? E a dor nem é só para quem fica. Se a gente pensar, né, que também se nós aqui não conseguirmos seguir e amar e viver o que está ao redor, todos vamos. Às vezes a gente não presta atenção em quem ficou e o aprendizado que é a outra pessoa ir primeiro, né? E para a pessoa que vai também deixa. Se nos deixar sofrendo e chorar é normal, ficar triste, saudade é normal, mas seguir adiante e conseguir viver bem vai fazer com que eles vivam também. Mas é normal, ninguém ia conseguir passar por esse momento. Chico tem uma história, né, que a pessoa vem dizendo que perdeu um ente querido, ele só abraça e chora junto. Porque a diferença é o entendimento após, mas o momento a gente se apega, até a gente entender, né, e melhorando esse astral. São sentimentos. Então, no livro O Céu e o Inferno, nós estávamos vendo a interpretação de anjos, né, pelo ponto de vista das religiões da igreja, né? O que a igreja vê como anjos? E como anjos, eles veem um ser criado à parte, um ser que já foi criado desde que Deus criou o universo, criou esses seres superiores a nós, né? Que eles já são seres perfeitos, criados já dessa forma por Deus. E no Espiritismo a gente aprende que não é dessa forma, né? Que todos nós um dia retornaremos e viremos novamente em reencarnações sucessivas até nos lapidarmos, nos melhorarmos, e que nós um dia nos tornaremos guardiões, protetores, mentores, anjos, né? Seja qual o nome que a gente possa dar. Mas nós temos também
como chegar lá. Vai depender do livre-arbítrio, a velocidade com que isso aconteça, de cada um. Uns demorando mais, outros mais lentamente, mais rapidamente, mas todos um dia serão espíritos evoluídos, espíritos melhorados, né? Espíritos mais puros, não sendo mais necessária a reencarnação nesses planos mais primitivos ou de provas e expiações como o nosso. Teria alguma explicação do porquê a gente foi criado? Por que nossas consciências foram criadas? Para quê? Para fazer parte do universo, que um dia você se torne espírito evoluído e com isso a tua evolução, a tua meta é o amor incondicional, né? Deus é amor incondicional, Deus é o que sustenta a parte positiva do universo, né? E quando ele criou tudo, ele criou do início simples e ignorante até o mais evoluído, né? Não seria justo ele criar algumas formas perfeitas e outras ignorantes, né? Então ele criou todo mundo igual, né? Nós viemos desde os reinos mineral, vegetal, animal, até chegar na condição de homem, aonde nós começamos a ter o nosso livre-arbítrio e evoluir de acordo com esse livre-arbítrio nosso, né? Com a condição e a nossa consciência já de seres humanos, né? Então, a partir daí começa a nossa trajetória até nos tornarmos também espíritos evoluídos, que é o que sustenta todo o universo, que comanda todo o universo, né? Esses espíritos evoluídos, como Jesus e outros tantos espíritos mais até evoluídos, eles que sustentam todo esse universo que nós vemos e que a própria ciência não explica, não consegue explicar, né? Mas por trás disso existe toda uma explicação, e a explicação é essa, que quando nos tornamos espíritos evoluídos, nós nos tornamos energias, e essas energias é que sustentam o universo. E então o objetivo é esse, né? Então existe uma função para cada um desses espíritos evoluídos, né? E quando nós formos espíritos evoluídos, nós teremos uma função adequada à nossa evolução também dentro do universo, assim como nós temos um papel dentro da nossa sociedade, né? Assim teremos dentro do universo, quanto mais evoluído é o espírito, né? Então, pessoal, por motivo da bastante dúvida, né, dessa troca, né, dessa troca, né, que é importante também para o conhecimento, nos ajuda bastante também, né, às vezes mais ainda do que a continuação do estudo. Essas perguntas que vocês fazem, esses acréscimos que vocês fazem, ajuda também, às vezes, alguma pessoa que está necessitando, enfim, colabora também com o estudo, isso é importante.